E aí nós vamos ver que uma característica importante dos borderline é que são pessoas que usam defesas muito primitivas, têm mais dificuldades de elaboração. Então, de elaboração das situações vividas. Então, por exemplo, ao invés de eu dizer assim, né, esse exemplo que eu coloquei aqui, eu amo e odeio a mesma pessoa. Não é? Ele diz, eu amo ou odeio essa pessoa. E tudo com uma intensidade muito grande. Esse é um tipo de defesa em que você separa o mundo entre bons e maus, e é isso, eu trago isso para a minha vivência, né, cotidiana. Né? Então, são formas de defesa, são para além da leitura que é psicanalítica, o filme faz uma leitura psicanalítica do fenômeno, né? Mas eu estou pensando em formas em que eu uso para me manter íntegra. Né? Eu posso usar, sendo de outra abordagem, pensando nisso. Maneiras em que eu uso para manter o meu aparelho psíquico íntegro. Sabe, eu não sei se vocês já viveram situações assim, mas todos os esforços que eu faço para não enlouquecer, é mais ou menos assim. Né? Quando eu imagino que aquela situação me coloca em um estado tão duro, tão difícil, que eu corro o risco de enlouquecer, ou eu trago um sofrimento tão grande que eu tenho o risco de me perder, e aí eu vou utilizar de defesas ou de mecanismos para que eu não me perca, para que eu não enlouqueça, né, para que eu mantenha uma estruturação razoável do aparelho psíquico. Agora, vamos lá, vamos caminhando para avançar aqui para outros pontos que eu considero importantes. Então, assim, para além do diagnóstico, como é que a gente pode pensar sobre características que nós vamos encontrar no diagnóstico de borderline? Eu achei um trabalho interessante, estava aqui vendo para vocês, a gente usa para essa aula, a gente usa o DSM como referência para diagnóstico, né? No caso do borderline e de várias outras categorias diagnósticas, o que é descrito como características do borderline se assemelha muito com aquilo que foi descrito há 100 anos atrás ali pela psicanálise, tanto pela psicanálise de Freud quanto de outros autores. É interessante que a gente vai ver muitas abordagens de lá para cá que vão trabalhar com a técnica, com a abordagem técnica diferente da psicanálise, mas não se avançou muito com as teorias que são explicativas, né? Então, e isso não é ruim, isso é importante, né? Entendendo que um conhecimento ele está se mantendo ao longo do tempo, e se ele se mantém, ele vai assumindo cada vez mais o caráter de verdade para aquele período, né? Um deles, que já foi descrito lá há mais de 100 anos atrás, é o medo de abandono. Então, o indivíduo com transtorno de personalidade borderline é uma pessoa que tem medo de ser abandonada de maneira muito presente, muito frequente. Né? Então, o medo do abandono mas não é um medo qualquer de ser abandonado, porque, de alguma maneira, em situações distintas, a gente tem medo de ser abandonado aqui ou ali, não é um sentimento incomum que a gente tem. Mas para o borderline, isso é uma característica que tem um nível de intensidade muito maior do que para as outras pessoas. Então, para o borderline, as características que nós vamos encontrar aqui, nós podemos encontrar em várias pessoas. Né? A diferença é que a gente vai lidar com um nível a mais, né, de intensidade daquela característica. Como acontece em vários sintomas, né? Então, como acontece em vários outros transtornos. Vamos pensar aqui em transtorno depressivo. A tristeza, todo mundo tem, mas a pessoa que tem transtorno depressivo, ele tem um ponto a mais nesse sentimento de tristeza. Né? A pessoa bipolar, ela tem um ponto a mais na tristeza e um ponto a mais na euforia. Então, a gente está falando em intensidade. Nós não estamos falando de coisas que as outras pessoas não têm. E aí é muito curioso, quando a gente vai estudar, eu não sei se todos aqui são psicólogos, imagino que não,
ou estudantes de psicologia, mas quando a gente vai fazer aula de psicopatologia, a gente fala assim, nossa, eu tenho isso, nossa, eu tenho isso, nossa, eu tenho isso. A gente se identifica e acha aquilo ali que, né, como características que nós temos. E nós temos mesmo. Né? O que diferencia alguém que não tem um transtorno de alguém que tem o transtorno? De maneira geral, é a intensidade, tá? Então, aí, por isso que a gente não pode, tem que tomar um cuidado quando pensa nos diagnósticos, para perceber o que está dentro de um nível de aceitável, que não traga consequências, que não atrapalhe a minha vida cotidiana, mas aquilo que está um ponto a mais. E a medida disso é exatamente as consequências, é aquilo que eu trago como... que aquilo que então aparece como sintoma, traz como consequência. Aí eu começo a entrar no campo do transtorno. Então, voltando aqui, medo de abandono. Medo de abandono, uma hora ou outra a gente pode ter mesmo, medo de ficar sozinho. Na pessoa que tem transtorno borderline, isso é um tanto a mais, e muito mais. E é sentido de uma maneira muito intensa e muito dolorosa. Então, o medo de abandono não é só uma carência, né? É uma ameaça de aniquilamento. Eu vou morrer, eu não consigo respirar, eu vou morrer se isso acontecer. Né? E aí, então, essa é uma das principais características, e ela aparece dessa maneira. Né? Uma sensação de vazio. Curioso que essa sensação de vazio a gente associa muito com transtornos depressivos ou com bipolar. Né? O borderline a gente sempre associa com um exagero para fora, né? Com uma euforia para fora. É aquela pessoa que quebra prato, que grita, que faz escândalo na rua, que não sei o quê, que não sei o quê. Né? Que tenta suicídio, que se corta. Mas tem também essa sensação de vazio. Então, a crise do borderline não é sempre explosiva. Ela tem um elemento, um sentimento também, e que é relatado pelo paciente, de vazio, de perda de identidade, de falta de sentido. Isso aqui é uma questão importante, porque se eu reúno a sensação de vazio com a impulsividade, que é uma característica do borderline, a gente vai encontrar aqui um ponto que é o risco, por exemplo, de suicídio. Então, a sensação de vazio junto com a impulsividade aumenta sobremaneira o risco de suicídio. Comportamentos impulsivos, que é o que eu estava dizendo agora há pouco. Então, a impulsividade, por exemplo, se eu olho lá se eu vou fazer uma estratificação de risco de suicídio, a impulsividade é um dos fatores que mais colaboram para o risco aumentado de suicídio. Então, o paciente borderline, ele figura junto com a pessoa, com os transtornos depressivos, né, e os borderline, mas sobretudo os depressivos, junto com os transtornos que mais têm risco de suicídio. Então, na estratificação, e aí, curioso, voltando à questão ali do filme, a gente vai ter esses dois diagnósticos, né? Então, a gente vai ter um transtorno depressivo, que é o da Jéssica, o transtorno borderline, que é da outra, que é da Bárbara, e no final das contas, quem comete suicídio é a Jéssica, né? Que é a de transtorno, que provavelmente ela não aparece como alguém que tem um transtorno depressivo, mas que provavelmente é alguém que tem um transtorno depressivo. Se a gente termina o filme e volta, começa a observar as características da Jéssica, a gente vai ver que assim, estava muito claro. E aí, essa é outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu ia colocar aqui nos meus slides, eu esqueci. Tem uma mensagem lá, que é a epígrafe do filme, logo no início do filme, ele diz assim, o suicídio é um fenômeno invisível, é assim que ele diz, é um fenômeno invisível.
E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque o suicídio, ele é um fenômeno invisível para quem para quem está convivendo o cotidiano com as pessoas. Mas ele não é invisível, ele está dando sinais o tempo inteiro. Né? Então, ela está dando sinais o tempo, o risco de suicídio, ele apresenta muitos sinais e a gente precisa ler esses sinais. Né? A gente precisa ler esses sinais e aí tomar as atitudes que são importantes. Daí a importância para o profissional de saúde mental esse olhar, né, esse olhar que é o olhar para o risco de suicídio, porque ele diz, tá? Ele fala muita coisa, ele não é tão silencioso assim como a epígrafe do filme quis mostrar. Bom, vamos lá. E aí eu estava falando de comportamentos impulsivos, né? Então a impulsividade é uma característica importante, que aqui vem através da autolesão não suicida, o uso abusivo de álcool ou outras drogas, gastos excessivos, comportamento sexual de risco, né? Agressividade, rompimentos impulsivos, né? Então, o indivíduo, e aí, essa é uma coisa importante, porque a gente sempre fala do borderline descrevendo isso aqui, como se fosse só isso. Mas isso faz parte, né, do que são os sintomas do paciente borderline. Né? E aí, esses sintomas, para que eles servem? Né? Esses sintomas são formas de enfrentamento desse medo de autodestruição. Olha que coisa importante para a gente entender, né? Que ao mesmo tempo que eu tenho ações, comportamentos que são autodestrutivos e são autodestrutivos para que eu consiga algum nível de controle emocional, ele acaba gerando mais descontrole. Né? Então, ele acaba sendo fazendo um efeito que é o efeito contrário, e isso aí vai virando uma roda, né? Que vai se repetindo, as situações vão se repetindo. Então, eu tenho medo de ser abandonada, eu tento suicídio, esse medo de suicídio faz com que as pessoas reajam de maneira ruim, porque geralmente as pessoas vão, porque é muito difícil também para quem vive com o paciente borderline, porque aí é muito comum as pessoas falarem assim, é para chamar atenção, são comportamentos infantilizados, né? Não vou aceitar isso porque você está fazendo isso para me obrigar a ficar dessa forma, a me prender na relação, ou coisas assim, né? Então, é difícil para quem vive. Então, se a base o que está mais vinculado mais diretamente com o comportamento para esses sintomas são vínculos de afeto, vínculos mais próximos de afeto. Né? E aí as consequências dele. Né? Então, cada vez que eu tenho um comportamento que é socialmente inadequado, vem uma resposta das pessoas com quem eu convivo, que inicialmente podem ser respostas de cuidado, mas que com o tempo não são. Né? Porque aí as pessoas passam a não ter paciência, o que é compreensível. Tá? Eu não estou dizendo que as pessoas devem agir dessa maneira ou de outra maneira. Eu estou dizendo que quando as famílias falam assim, não, né, eu tenho uma situação que eu sempre conto aqui nas minhas aulas, então quem foi meu aluno aqui já ouviu, né, de uma adolescente que sempre dizia assim, eu não sei, não vi diagnóstico, tá, mas é só um recorte que eu vou fazer. Ela sempre dizia assim, eu vou me matar, aí saía correndo de casa, voltava 3 dias depois, como se nada tivesse acontecido. Na escola, né, de repente entrava em crise, e aí saía correndo de dentro da sala de aula, eu vou me matar, e aí a escola chamava a mãe, chegou um momento que a mãe falou assim, olha, não me chame mais, para eu vir aqui, eu tenho que sair do meu trabalho, eu perco o meu dia de emprego, isso faz falta no meu salário, e não precisa me chamar mais, né? Eu não aguento mais e tal. Aí a gente, né, às vezes fala assim, eu vou
Poxa, como uma mãe faz isso, né? A gente acaba julgando mesmo. Mas a família entra, muitas vezes, num estado de exaustão que é difícil você exigir da família muito mais do que ela consegue, porque é um peso também muito grande para a família, não deixa de ser, né? A família também sofre. Então, é um sofrimento para todo mundo, tá? E depois eu vou dizer que é sofrimento para o terapeuta também, tá? Porque é sofrimento. Um dos manejos mais difíceis na clínica psicológica é o manejo com pacientes borderline, principalmente pelas frustrações. Eu acrescentaria, paciente dependente químico também é muito difícil, pensando no ponto de vista das frustrações, mas é um desafio. Então, assim, é difícil para o paciente, é difícil para a família, tá? Então, é muito complicado, muito, muito complicado. E o manejo não é simples também.